Nós somos poeira das estrelas. Esse não é mais um vídeo sobre pisciano, seu jeito de ser e viver, e sobre o céu. Esse é um vídeo sobre moda, comportamento, arquétipos e simbologias. Para você que já entende desse assunto, vem comigo que eu tentei fazer uma conexão aí com moda e arquétipos que tem dado super certo. Para você que ainda não entende nada sobre isso, também fica aqui comigo, que é um assunto muito bacana. Vocês vão ver que dá para conectar aí na sua vida e dá para desenvolver coisas extremamente conectadas com aquilo que você acredita. Bom, por que eu comecei o vídeo falando essa frase, somos poeira das estrelas? Eu assisti uma série alguns anos atrás, o Cosmos, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, onde me despertou algo que me fez lembrar da minha infância, da minha adolescência, de toda a minha vida. Sabe aquele momento em que você tá ali parado, tem um papel e caneta, que você tá esperando alguma coisa, ou até quando a gente é mais criança, que a gente quer fazer tatuagem com canetinha na pele? Eu sempre desenhava as estrelas. E aí foi assistindo Cosmos que eu me recordei disso e comecei a buscar o significado disso, né? O que significa estrela? Tem toda essa conexão com o céu, com a galáxia e tudo aquilo que eu sempre curti muito desde criança e tinha ficado adormecido, né? Ali na minha memória, com esse nosso dia a dia super corrido, eu tinha acabado assim me desconectando de algo que eu gosto tanto e que traz toda essa magia para minha vida, né? E como eu sou professora de moda, estudo moda e trabalho isso no meu dia a dia, eu estudo a imagem. E hoje a gente sabe que o nosso mundo, ele é feito através da imagem. Então, se a gente for parar para pensar, até no celular, nas redes sociais, né? A gente conversa com uma pessoa, a gente consegue conversar com alguém só através de imagens, né? Existem os emojis aí. Então, o nosso mundo hoje, ele conversa o tempo todo através da imagem. E a moda, ela também conversa com a gente o tempo todo através de todas essas imagens, né? E aí foi onde eu comecei a estudar, mas por que uma imagem representa isso, né? E aí eu caí em alguns conceitos. Um deles foi o conceito de um psiquiatra suíço que chama Carl Jung. Eu vou deixar o nome dele também na descrição do vídeo e com a referência de um livro dele que fala sobre isso, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Bom, vamos lá do começo, para não ficar muito difícil e complexo o vídeo, porque a ideia aqui é facilitar a vida de todo mundo. O Jung, ele trata as imagens como arquétipos, e não é só imagens, tá? Mas aqui eu vou trazer as imagens, porque a gente está falando sobre moda e sobre algo que é visual. Bom, o arquétipo que o Jung traz inicialmente é o arquétipo da persona. O que é isso? É aquele arquétipo que está conectado com o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo são todas aquelas imagens e aquelas lembranças que a gente traz no nosso inconsciente como imagens primordiais que a gente tatuou no nosso inconsciente como uma herança dos nossos ancestrais. Então são imagens repetidas que vêm acontecendo ao longo da nossa história e que a gente nem sabe o porquê que a gente sabe aquilo, mas só de bater o olho a gente já sabe o significado. Por exemplo, eu sempre trabalho dentro da sala de aula e nas minhas aulas com os meus alunos a questão dos animais, porque falando de imagem dos animais fica um pouco mais fácil da gente entender. Então vamos recordar essa questão do leão. Quando a gente fala no leão, a gente lembra do quê? O leão, ele é o rei, né? Então ele traz essa coisa de poder, de comandar, de força, né? Então quando a gente olha para a imagem do leão, essa toda a imagem aí, nessas imagens que eu tô trazendo para vocês, que já são as imagens representadas através da moda, a gente inconscientemente lembra de todas essas características do leão. Existem outros animais também que trazem
algumas características. Então a gente pode pesquisar aí a coruja, a águia. A águia é algo que traz algo muito assim, uma visão ampla das coisas, muito poder, muita garra, luta. A águia, ela traz tudo isso consigo, né? Então, assim, essas são imagens arquetípicas dos animais que faz a gente recordar algumas características que nem ao menos a gente estudou, né? Eu trouxe também alguma outra referência que é o quê? O gênio da lâmpada. Quando a gente vê aquela lâmpada do filme Aladdin, né, que lembra que é aquela coisa do gênio, a gente lembra do quê? Que tem que esfregar a lâmpada, a gente tem direito a 3 desejos, que está conectado a uma lenda, mas é uma imagem arquetípica que foi perdurando ao longo da história e se conectando e fixando aí na nossa mente. Então, quando a gente vê uma imagem dessa, logo a gente lembra de tudo isso, né? Essas todas são imagens que fazem parte do inconsciente coletivo de uma forma geral das pessoas e estão conectadas com aquilo que a gente herdou ao longo da nossa história. E Jung, ele traz um arquétipo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, que é o arquétipo da persona. Esse arquétipo da persona é um dos arquétipos que Jung trata. Ele traz o que? Essa questão da nossa personalidade. Então vamos lá, a nossa personalidade é algo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida para viver de uma maneira harmônica na sociedade. A gente precisa disso. O arquétipo da persona, ele é representado através de uma máscara, né? Quase como aquelas máscaras antigas que representa a encenação de um teatro, né? De um artista ali do teatro. Isso quer dizer o quê? Que a questão do arquétipo da persona, a gente vai adquirindo e vai transformando ela conforme a nossa profissão, conforme o tipo de esporte que a gente pratica, conforme a nossa religião e as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita que é bom pra gente e a gente vai absorvendo e adquirindo ao longo da nossa vida. Isso faz parte do nosso inconsciente pessoal. E aí a gente vai transformando a nossa personalidade. Então Jung, ele faz muito esse estudo, né? Que é a psicologia analítica, estudar o todo e estudar o indivíduo. Como o indivíduo peneira e traduz tudo aquilo que ele está vendo no mundo. Então existem duas questões aí, né? A questão da persona é trazer tudo aquilo que a gente acredita para a nossa vida, os nossos traumas, os nossos medos, tudo aquilo que a gente está representando ali, né? Através de nós mesmos para o mundo, tudo aquilo que a gente acredita que faz o nosso arquétipo da persona, tá? Então, por exemplo, eu sou professora. Quando eu chego em determinado lugar e eu falo que eu sou professora, sem falar ainda do que eu sou professora, as pessoas já esperam o que de mim? Ah, ela tem que falar certo, se eu escrever alguma coisa, eu tenho que escrever certinho, muito bem escrito, que eu devo ser uma pessoa que falo muito bem, me expresso muito bem, e eu também espero isso de mim por ter essa profissão. Então, eu vou moldando essa personalidade de ser professora ao longo da minha vida, né? Quando eu falo que eu sou professora de moda, aí é onde as pessoas realmente me olham de cima a embaixo e esperam o quê? Ela precisa estar fashion, ela precisa estar bem vestida. Isso é o que todo mundo vai pensando. E eu também me cobro isso, por ser da área. Eu preciso ter esse equilíbrio, né? Entre tudo aquilo que eu acredito que é bacana e o que a sociedade espera de mim. Isso para quê? Nós possamos ter vivências e conviver em sociedade. A vida é assim. A gente precisa desse equilíbrio e eu acredito muito nisso, né? E aí, onde eu vou equilibrando os arquétipos. Então, se eu acredito muito nessa coisa de cosmos, de galáxia, eu vou colocar isso em excesso. De repente, por exemplo, se eu acredito em extraterrestre, né, que é uma coisa que eu acredito,
e eu trago isso como uma imagem arquetípica muito explícita no meu visual, pode ser que eu assuste em determinados momentos. Porque não é todo mundo que se conecta com esse tipo de assunto. Não é todo mundo que tem o conhecimento, ou às vezes tem o conhecimento e não curte, não acredita e não acha legal. Então eu preciso começar a ponderar para viver em sociedade. Então esse equilíbrio, eu falo assim que o equilíbrio é tudo na nossa vida, né? Em todas as questões e todas as áreas da nossa vida a gente precisa manter esse equilíbrio. Então é onde dentro da moda eu comecei a tratar isso com uma forma muito delicada. Então, eu não vou abusar muito desse arquétipo que eu gosto, que eu acredito, ou eu vou misturar com arquétipos do inconsciente coletivo. Então, lembra dos animais que eu falei? Então, se eu trazer essa questão do leão, ou uma estampa que vem assim, o leão, como nas roupas que eu mostrei, nas estampas que eu mostrei, eu vou trazer essa questão da força e da garra, porque todo mundo entende isso, né? Agora, se eu começo a trazer muitas coisas individuais, pode ser que as pessoas não me interpretem 100% como aquilo que eu realmente queria, ou como eu acredito, ou como aquela determinada ocasião pede. Às vezes, não só no profissional, mas eu tô num ambiente que eu gostaria de fazer amizades, de ser agradável, de conhecer mais pessoas, ou até em ambientes, de repente, que eu preciso ficar um pouco mais isolada, mais introvertida. Então a gente vai utilizando os arquétipos a nosso favor, de acordo com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Então, assim, o grande propósito desse vídeo que eu quis trazer aqui para você é para você começar a pensar, olhar ao seu redor, ou como eu fiz, comecei a recordar de coisas que eu desenhava quando eu era criança, nesses rascunhos de papel. Tenta recordar ou resgatar imagens que sempre fizeram parte aí da sua vida no seu dia a dia. Pode ser em pingentes de colar, em acessórios, em estampa de roupas, em decoração de casa, que essa é uma outra questão que dá super certo, porque é incrível. Quando eu comecei a me conectar com os meus arquétipos, aquilo que eu curto e que eu acredito, e comecei a realmente vestir, como nesse look que eu fiz para gravar esse vídeo para você, foi assim, transformador para mim. É incrível, até para dormir, assim, eu tenho os meus pijaminhas com estrela, quando eu visto eles, eu me sinto tão leve, tão tranquila, tão em paz. E aliás, o meu quarto, eu vou mostrar para vocês, o meu quarto, ele tem o teto todo com aquele adesivo neon. Quando eu apago a luz, né, ele fica neon no escuro, de estrelas. Então, assim, é algo que eu me conecto realmente e que eu consegui trazer gotinhas disso para minha vida e dar um pouco mais de ânimo no meu dia a dia. Então, vamos utilizar a moda ao nosso favor nesse momento. Nas aulas, eu trabalho muito com os meus alunos para desenvolver painéis, que a gente chama de mood boards, onde eles vão pegando aí da internet, imagens que eles vão salvando no celular, que estão conectadas com a vida deles. E vão fazer o grande painel de arquétipo da vida deles e todas essas simbologias. E você já estudou alguma imagem que você sabe que faz parte da sua vida, que você gosta muito? Você já pesquisou o que ela significa? Jung é um cara que eu tenho estudado muito, já li muitos livros dele e nada mais, nada menos, ele começou como discípulo de Freud, que é outro que eu também sou apaixonada, então assim, só pessoas feras mesmo estudando sobre isso. E o Jung foi o cara que deu o nome aos arquétipos, né? Ele que começou a trabalhar essa questão arquetípica no mundo. Então ele titulou essa palavra arquétipos como imagens primordiais que a gente pode trazer do inconsciente coletivo como um todo ou de nós mesmos, do nosso inconsciente pessoal para a nossa vida. E o meu intuito com esse vídeo é que você comece sem ir a favor aí de um consumo, não é isso que eu quero fazer aqui, mas é que você comece a reparar ou nas peças que você já tem ou nas suas próximas compras
que você tente começar a inserir dentro do seu guarda-roupa e naquilo que você veste no seu dia a dia, os arquétipos que se conectam com você. E depois compartilha comigo, fala pra mim se deu certo, fala pra mim como que foi. Gente, vocês podem ter certeza, é mágico, é transformador. A gente precisa utilizar a moda a nosso favor cada vez mais, e o meu intuito é deixar isso muito bem claro de que é muito fácil fazer isso e que você pode trazer um pouquinho mais de paz e de magia para o seu dia a dia, trazendo todas essas imagens que se conectam com você. Bom, e esse é meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham tido afinidade com esse tema e que vocês consigam aí trabalhar todas essas questões arquetípicas no seu dia a dia. Um grande beijo muito brilhante e estrelar no coração de vocês. E se você quiser aprender um pouco sobre como inserir todos esses arquétipos que você tanto ama no seu dia a dia, no seu guarda-roupa, a gente pode fazer customização, upcycling, transformar suas peças de uma forma extremamente econômica e sustentável. Pode entrar em contato comigo, eu tenho muitos cursos a respeito disso, muitas aulas, e a gente pode trocar uma ideia antes mesmo de ingressar em qualquer curso ou em qualquer aula. Eu estou disposta a ajudar vocês a qualquer momento. Pode me procurar.